Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FreeCAD BIM. Eu sou o engenheiro de estrutura Maicon Menezes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um panorama geral das ferramentas da bancada Structure Tool, uma bancada que eu venho desenvolvendo aí já há algum tempo, tá? Eu vou soltar uma versão alpha, né, em alguns dias, então essa bancada ainda possui muitos bugs, né, muita coisa a melhorar ainda, mas eu já estou disponibilizando aí para vocês, para quem quiser testar, validar os resultados, tá pessoal? E esse vídeo é para mostrar um pouco de cada ferramenta. Eu ia fazer tudo em um único vídeo, né, já desenvolvendo uma pequena estrutura e mostrando, mas eu acredito que vai ficar um vídeo muito longo e talvez muito cansativo. Então eu resolvi dividir esse vídeo em dois, né? A primeira parte mostrando esse panorama geral das ferramentas e a segunda parte desenvolvendo a estrutura em si, tá bom? Então vamos ali para a tela do computador. Então eu já estou aqui com a minha bancada instalada, tá? Se você não sabe como instalar, eu sugiro que volte no último vídeo aí, que eu ensino a fazer o download e a instalação manual da bancada. Essa bancada ainda não está no repositório padrão do FreeCAD, então a gente não consegue fazer o download aqui pelo gerenciador de extensões ainda, tá? Eu estou em processo de subida, né, desse projeto para o FreeCAD, para ele aceitar como um projeto padrão, para a gente conseguir fazer o download por aqui. Mas como ainda não está lá, você consegue fazer o download de forma manual, tá? Então, após fazer a instalação da bancada, você pode acessar ela aqui, né, pelo menu superior, e você vai ter acesso a todas essas ferramentas. Eu tentei, ao máximo, utilizar as ferramentas já existentes no FreeCAD. Então, toda a parte de desenho ali da própria estrutura, né, unifilar e tudo mais, eu tentei reaproveitar da bancada Draft, da bancada BIM, todas essas ferramentas. E foquei mesmo, né, em desenvolver as ferramentas de análise estrutural em si, tá bom? Então aqui você vai reconhecer, né, se você já for um usuário do FreeCAD, já tiver tido contato com essas ferramentas, né, na bancada BIM, por exemplo, você já vai tirar de letra, né, fazer toda a parte de desenho, né, da estrutura. Então eu vou passar bem rápido aqui nessas ferramentas, depois eu vou gravar um vídeo mais completo, tá? Se vocês quiserem, sobre cada ferramenta, como utilizar essas ferramentas, tá? Para o pessoal aí que está chegando agora no FreeCAD por conta dessa bancada, beleza? Então aqui em cima, vamos lá, né? Quando você instala a bancada, geralmente todas essas barras de ferramentas vão vir aqui em cima, tá? Então eu sugiro a vocês que posicionem ela aí da forma que melhor agradar, né, para poder realizar o trabalho da melhor forma possível, tá? Então vamos lá, né, vamos passar pelas ferramentas. Aqui em cima a gente tem as ferramentas de desenho, tá? Então são as ferramentas comuns da bancada Draft mesmo. Então aqui eu tenho uma ferramenta para criação de esboço, ferramenta para criação de linha, polilinha, algumas ferramentas de criação de arco, né? Ferramenta de SP-Line e uma ferramenta de adição de cotas, tá? Tem algumas ferramentas aqui para edição, então ferramenta de mover ou copiar, ferramenta de rotacionar, clonar, deslocamento, né, que seria o correspondente do offset ali no FreeCAD, algumas ferramentas de junção, separação de linha, uma ferramenta para converter linhas do sketch para linhas do draft, né? Isso aqui é bastante importante na hora da gente criar as nossas sessões, depois vocês vão ver. Aqui embaixo algumas ferramentas de zoom, né? de visualização, de ferramentas de snap, que é bastante importante, né? Para a gente criar os nossos desenhos, ferramenta de grade, uma ferramenta bastante importante que é a seleção de plano de trabalho, tá? Para quem não está habituado aqui com o FreeCAD, a gente trabalha em planos, né? Então essa ferramenta aqui é bastante importante, então por isso que eu trouxe ela para cá. E uma ferramenta também bastante importante que seria a definição de estilo, tá? Então como vocês podem ver aqui
quem está acompanhando aí as minhas postagens, eu sempre trago as estruturas, né, desenhadas nesse estilo aqui, com a linha grossa em azul e os pontos em laranja. Mas isso aqui tem um motivo, tá, pessoal? É para facilitar na hora de manipular, né, criar os apoios, clicar na própria linha, isso facilita bastante. Então eu sugiro que vocês utilizem essa ferramenta de estilo aqui. E para quem não sabe utilizar ela, eu vou estar ensinando aí no próximo vídeo. Então basicamente é isso, tá, pessoal? Eu vou passar aqui em cada elemento da estrutura. Deixa eu até... Vou estar passando aqui em cada elemento da estrutura, explicando um pouquinho cada propriedade, tá, de cada ferramenta. Então inicialmente a gente tem... Eu vou até ocultar aqui. Então inicialmente a gente faz o desenho utilizando as ferramentas da bancada Draft. E até então você vai ter um elemento gráfico, simplesmente gráfico, né, que seria, por exemplo, uma linha, nesse caso aqui. A partir dessa linha, a gente define esse elemento como um elemento estrutural utilizando essa ferramenta aqui, que seria definição de membro, né? Eu vou até mudar esse nome, né, nessas próximas versões, porque eu acredito que não ficou um nome legal. Mas essa ferramenta nada mais faz do que define aquele elemento gráfico, que era simplesmente um elemento gráfico, em um elemento estrutural. Então a bancada começa a entender aquele elemento como um elemento estrutural, tá bom? A partir, né, da parte gráfica, né, depois que você desenhou a barra, você consegue definir os apoios a partir dos vértices dessas linhas, tá? Então a gente tem dois apoios aqui. Esses apoios, em cada elemento de apoio, você tem várias propriedades aqui. Então você consegue, por exemplo, fixar a rotação nos 3 eixos, né? Fixar a translação também nos 3 eixos. A gente tem uma outra propriedade aqui, simplesmente gráfica, né? Que a gente consegue alterar a escala do desenho. Então eu consigo mudar aqui a escala. Isso é só para facilitar a nossa visualização, né? A gente tem também as ferramentas aqui de adição de cargas, né? Então eu tenho aqui uma carga linear, né, colocada na viga, né, nesse elemento estrutural. Essa carga possui algumas propriedades, como carga inicial, né, carregamento inicial, carregamento final. Eu posso definir também a direção, tá? E a escala, da mesma forma que as outras. A escala gráfica do desenho. Então, eu posso colocar aqui 1, 0,5. A respeito desse carregamento inicial e carregamento final, eles são nada mais, nada menos do que o valor inicial do carregamento e o valor final. Então, por exemplo, se eu definir aqui o carregamento inicial de 20, então, onde o carregamento inicia, ele vai ter uma carga de 20, e esse carregamento vai caindo, né, até chegar em 10. Então a gente consegue definir cargas triangulares e cargas trapezoidais aí também, tá? Utilizando essa mesma ferramenta. Eu não tenho aqui, eu não coloquei aqui, mas eu também consigo definir cargas nodais, tá bom? Então eu vou até colocar um exemplo aqui, vou clicar aqui no nó, simplesmente clico na carga, então eu já coloquei uma carga nesse nó da estrutura. Essa carga possui também, além, né, de definir o valor da carga, eu consigo também definir a sua direção. Então eu vou colocar aqui y positivo, por exemplo. Opa. Vou colocar uma outra direção aqui, x. Então eu consigo definir a direção dessa carga, consigo também definir a escala dessa carga, tá? Escala gráfica, tá bom? Da carga. O que vai realmente contar para o cálculo é o valor da carga, tá bom? Consigo definir também seções, tá? Essa seção aqui, eu vou até modificar aqui. Essa seção, se a gente olhar aqui nas suas propriedades, tem definido a área, o momento polar de inércia, o momento de inércia em Y, que seria esse eixo Y é o eixo Y local da barra, tá, pessoal? O momento de inércia em Z, que seria também o
o eixo Z local da barra, que sai, né? Depois eu vou explicar certinho como é que isso funciona, para quando a gente for criar, né, as nossas seções, a gente criar da melhor forma possível. E o produto de inércia, tá? Dos dois eixos. Basicamente é isso. Eu consigo também, a partir das propriedades aqui, consigo ver a seção, essa seção nas barras em que ela foi aplicada, tá? Então eu consigo ver aqui a seção na barra que ela foi aplicada e consigo ver também a seção completa. Então eu consigo ver a barra completa aqui, como se fosse realmente um elemento tridimensional, tá bom? Essa ferramenta aqui que define o membro da estrutura, né, o elemento gráfico de linha como o elemento estrutural, o que ele faz? Eu vou vir aqui na linha e vou mostrar para vocês. Ele nada mais faz do que injetar essas propriedades aqui da estrutura. Então ele injeta a propriedade de material, injeta a propriedade de seção, e rotação na verdade, e uma propriedade de seção. Então eu consigo depois, clicando nesse elemento, né, gráfico de linha, né, definir o material, a seção e a rotação da seção. Então, com esses parâmetros aqui, é que a bancada Structure Tool consegue identificar essa linha como sendo um elemento estrutural. Tá? Consigo também, né, definir o material, né, que eu já tinha falado antes. Então, tem algumas propriedades aqui dos materiais, né, densidade, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Tá? A partir daí, eu consigo selecionar toda a minha estrutura. Eu vou apagar essa linha aqui, essa força. Eu consigo, a partir da definição, né, dessas propriedades, né, dos apoios, da minha barra, né, e das minhas cargas, eu consigo calcular, né, fazer o cálculo. Então eu tenho aqui uma ferramenta para fazer o cálculo da estrutura, né, o cálculo dos esforços. Então basicamente o que eu tenho que fazer é selecionar a minha estrutura com todas as cargas, todos os apoios, tudo que eu preciso, e clicar na ferramenta de calcular. E ele vai gerar esse componente aqui na árvore, né, calc, e a gente já vai ter aqui nas suas propriedades todos os resultados que a gente precisa, tá? Então aqui a gente consegue ver o resultado da força axial, o resultado da deflexão, né, do resultado de momento, força cortante e torque. Tá bom, pessoal? E a partir desse cálculo eu consigo traçar os meus diagramas. Então a partir dessa ferramenta de cálculo aqui eu consigo clicar aqui em diagramas e já gero um elemento aqui de diagrama. Dentro desse elemento de diagrama, eu consigo definir muita coisa, tá, pessoal? Então eu consigo visualizar os resultados a partir desse diagrama, desse elemento de diagrama. Como é que funciona esse elemento aqui? Eu consigo, por exemplo, a partir desse elemento de diagrama, definir o que eu quero visualizar. Se eu quero visualizar, por exemplo, o momento em Z, tá? Esse momento em Z seria o momento, seria o eixo local, tá, pessoal, da barra. Então, o momento em Z da barra local. Então eu consegui aqui, aqui já está true, né? Eu consigo ver o diagrama de momento aqui. Eu consigo definir também os outros diagramas, então eu posso, a partir do mesmo elemento, definir que eu quero ver também o elemento de cortante. Então eu já tenho aqui, ó, traçado aqui por cima o elemento de cortante. Em cada um desses diagramas aqui que eu consigo colocar, eu consigo também definir uma escala para mim visualizar isso, tá, pessoal? Então aqui, ó, tá vendo que tá bem pequeno aqui o diagrama de cortante? Eu consigo vir aqui e definir uma escala maior, então, por exemplo, 10. Então aqui, ó, já tá melhor, né, para visualizar esse diagrama. Então eu já consigo ver o diagrama de cortante aqui. Eu consigo definir uma cor, tá, para visualizar esse diagrama. Consigo também definir se eu quero ou não ver o texto, né, eu quero ou não desenhar o texto, então eu posso ver simplesmente o desenho do diagrama. Consigo definir o tamanho da minha fonte, então eu posso colocar aqui uma fonte menor se eu quiser, ou uma fonte maior.
consigo também definir a precisão do texto aqui, né, dos números. Então aqui está com 2 casas decimais, eu posso colocar mais casas decimais, tá? E a transparência, porque eu aplico uma transparência para facilitar a visualização. Então, se você não quiser, basta tirar essa transparência, tá? Ou reduzir ela, não sei, né? Geralmente, o padrão, né, que eu deixei aqui na ferramenta seria de 70%. Mas geralmente o que eu faço não é exatamente isso, tá? Eu não costumo definir, né? É uma boa prática, né, que eu estou adotando aqui, não definir 2 diagramas no mesmo elemento, até porque isso dificulta um pouco a visualização. O que eu costumo fazer é basicamente isso daqui, ó. Eu venho aqui, vou definir esse aqui somente como diagrama de momento, tá? Então eu vou tirar o diagrama de cortante aqui e vou vir aqui na ferramenta de calque e pedir para gerar um novo diagrama. E aí sim é o diagrama que eu vou definir como cortante. Então aqui 80. Então aqui a gente já tem o diagrama de cortante, bem melhor para visualizar, né? Eu posso até definir um pouco mais de pontos aqui para o diagrama de cortante. A número de pontos do diagrama, né, vai ser definido aqui na ferramenta de calque, tá? Então aqui eu consigo definir o número de pontos para cada tipo de diagrama. Então aqui em cortante estava 3, vou colocar, sei lá, 4, né? Eu não sei se esse diagrama, se esse cálculo tá ok, mas eu acredito que sim. Deixa eu calcular a estrutura novamente. Ah tá, é porque a minha carga tava trapezoidal, né? Então deixa eu voltar aqui. Por isso que o diagrama, eu tava achando estranho, pessoal, porque o diagrama tava fazendo uma curva aqui, mas era simplesmente porque a carga não é linear, né? Eu tinha modificado isso, e isso refletiu no diagrama. Isso é interessante, pessoal, para vocês notarem que se eu mudar a carga, automaticamente, né, o diagrama altera. Então é muito interessante para a gente poder fazer algumas alterações em tempo real, sem precisar de ter que recalcular e tudo mais. Então a gente consegue ver a mudança de forma automática. Então se eu voltar aqui e definir a carga como linear, o diagrama volta, né, é recalculado e plotado novamente aqui de forma automática. Então aqui, né, a gente tem o diagrama de cortante, posso retirar ele, a visualização, ou o diagrama de momento, tá? Claro, isso aqui é uma viga simples, né, bidimensional, mas esse software, né, essas ferramentas são capazes de processar estruturas pórticos, né, espaciais, então estruturas em 3D. Isso é muito poderoso, né, para quem faz análise estrutural aí, né, para depois a gente fazer o dimensionamento, né, é muito bom. Então, como não existia ferramenta desse tipo no mercado, né, eu resolvi desenvolver essas ferramentas para mim mesmo, primeiramente, para mim mesmo utilizar, e resolvi também disponibilizar aí para a comunidade. Então eu acredito que eu passei por todas as ferramentas aqui, né, de uma forma rápida. No próximo vídeo eu vou estar montando, né, desenhando, né, calculando uma estrutura, né, fazendo a análise estrutural de uma viga simples. E aconselho vocês que acompanhem aí. Lembrando, tá, pessoal, que eu estou soltando a versão alfa, tá, para vocês. Então ela provavelmente vai ter bug, tá? Então eu conto com vocês aí para poder me ajudar a encontrar esses bugs, para poder sugerir melhorias, tá, nas ferramentas e tudo mais. Eu sei que ainda falta muita ferramenta, tá? Então, por exemplo, a gente ainda não consegue adicionar carregamentos de momento, né? A gente não consegue adicionar rótulas. Uma coisa importante também a salientar aqui é que essa bancada ainda não consegue calcular estruturas treliçadas, tá? É uma nova funcionalidade que eu quero desenvolver aqui, mas nessa primeira versão ela ainda não é capaz de calcular estruturas treliçadas, tá? Então é importante notar isso.
Então tem muitas outras coisas que eu quero trazer aqui. E eu conto com vocês para isso, tá, pessoal? Então, nesse vídeo é isso e até a próxima.